assunto. Estamos no sistema respiratório, certo? Estamos gravando aqui. Se vocês quiserem a qualquer momento levantar a mão, podem levantar. Todos estão vendo aí. Só alguém me dê um retorno em áudio. Estão vendo aqui, sistema respiratório. Estou. Beleza, Sim, obrigado. estou. Pronto, então esse ar que a gente respira, né, pela absorção do oxigênio e a eliminação do dióxido de carbono, esses gases no nosso corpo eles são transportados pelas hemácias, né? As hemácias são células que estão no nosso sangue, né? Nós falamos também sobre o sangue. Falamos que o sangue é formado por uma porção líquida, muita água, essa água com sais minerais, proteínas, aminoácidos forma o plasma, e neste plasma sanguíneo estão células sanguíneas, né? E temos hemácias, temos leucócitos, temos plaquetas, e as hemácias especificamente são responsáveis pelo transporte dos gases, né? O oxigênio é essencial à vida e o órgão respiratório principal é o pulmão. Ainda que o órgão respiratório principal seja o pulmão, a gente tem uma divisão aqui no nosso corpo em trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Se a gente fala do sistema respiratório, a gente está falando das estruturas por onde o ar, você inspira, puxa o ar aqui para dentro, o ar vem aqui fazendo esse trajeto e vai chegar lá nos terminais alveolares dos dois lados dos pulmões, né? Então, o ar ele entra aqui pelas nossas narinas e ele percorre uma série de estruturas. Só que se a gente dividir aqui, tem o trato respiratório superior e o inferior. É como se a gente passasse aqui uma faca, uma régua no nosso pescoço, né? E a gente vai ter estruturas da respiração que estão daqui para cima e estruturas da respiração que estão daqui para baixo. Em algumas literaturas se considera o trato respiratório inferior exclusivamente aqui os pulmões, né? Os pulmões fazem parte do trato respiratório superior, mas nós temos também o trato respiratório superior. Geralmente, esse trato respiratório superior nós chamamos vias de condução. Condução do quê? Ora, nós estamos no sistema respiratório. O que é conduzido? O ar que nós respiramos. E essa via inferior aqui é a via de respiração, efetivamente. Por que é via de respiração? Quando a gente fala de respiração, nós estamos falando de trocas de gases, né? Então, nem todo o nosso sistema respiratório ele vai fazer trocas. Tem uma parte específica dele aqui, eu estou falando dos pulmões, que fazem as trocas gasosas. Porém, para que os pulmões façam as trocas gasosas, é necessário que o ar seja transferido até os pulmões. Se ocorre algum problema aqui no trajeto, olha, alguma obstrução, algo que impede esse ar de chegar às vias de troca, não vai ser possível a gente respirar, né? Então, dessa forma, nós podemos ter tanto problemas ao nível pulmonar no trato respiratório inferior, como nós podemos ter problemas no trato respiratório superior. Eu vou dar o exemplo da alergia, certo? Eu posso ter uma alergia respiratória no trato respiratório superior. Quando eu tenho uma alergia no trato superior, ela ganha um nome. Como é o nome dela? Alguém pode responder? Quando essa alergia
é no trato respiratório inferior, ela também ganha outro nome. Como é o nome dessa daqui que é do trato superior e como é o nome dessa daqui que é do trato inferior? Alguém quer responder? Vocês estão aí? Estão. Pode falar, quem? Não sei se alguém levantou a mão, porque eu não consigo ver vocês daqui. Alberto, pode falar, Alberto. Professor, não levantei a mão, mas eu vou tentar responder aqui. Parte superior, nós temos a sinusite, né? Podemos ter a sinusite. Na parte inferior, ou seja, nos pulmões, uma asma, né? Pronto, perfeito. Eu vou botar aqui a asma, eu vou botar a sinusite aqui de lado. A gente ainda vai falar sobre ela. Asma é uma condição alérgica, né? Pessoa que é asmática, não sei se tem alguém aqui que foi premiado aí nesta loteria, ela tem uma alergia. Quando ela se expõe, né? Qualquer pessoa que tem alguma alergia, sempre que nós temos contato com algum alérgeno, o que é um alérgeno? Alguma substância, algum produto, algum pó, algum líquido, alguma comida, alguma coisa que nos causa uma reação, induz o nosso corpo a ter uma reação alérgica. E ela pode ser aqui, né, no caso da asma, e quando acontece aqui no trato respiratório superior, nós Entendeu ele? temos a. Na mão. Tem alguém com o microfone ligado aí, eu peço só que desliguem para a gente. Posso falar, professor? Ah, pode falar, Nisso. Quer falar, né? Pronto. Professor, eu tenho uma alergia que não posso nem ficar bonita, linda, maravilhosa. Que vou parar na UPA tomar 2 injeções. Meu Deus. A maquiagem? Não, não posso. Tudo isso aí, tinta. Não posso pintar meu cabelo, que eu já nasci com ele branco. E eu não me acostumo com ele branco. Eu até choro. Quando eu olho para mim, eu digo: isso não é eu, não, isso é um bicho, assim, uma É coisa. isso, meu. O pi pegando fogo. Digo logo Olha, assim. mulher, olha o que é que a gente falou. A vida é mais do que o corpo. Eu sei que é, mas aí a tinta, nenhum tipo de tinta eu posso usar neste cabelo. Se eu for passar a sobrancelha, tem que ficar natural, porque se eu passar a rena ou lápis, essas coisas assim, vou parar na UPA. O professor dá um inchaço tão grande que meus olhos não abrem. Aí, injeção de Nossa. Fernegan lá na UPA. Se eu chegar lá com o rosto todo inchado, aí já sabe. Pintou o cabelo, não foi, Michel? Eu digo, foi. Com certeza. Meu Deus, eles já te conhecem lá. Já. Já me conhece demais. Aí, professor, o sol, não precisa o sol estar quente, porque eu sou morena, né? Não sou branca, não, sou morena, mas não tem nada a ver com a minha cor. Uhum. Não precisa o sol estar quente para mim ficar da cor de um pimentão. Aí dá uma formigagem no meu corpo todinho, fico toda vermelha e fico me coçando. Eu quero que tu veja a marmota que fica. Não, eu imagino, Aí deve só ser. pode ser uma alergia também, né? Eu digo, era só o que faltava, meu pai eterno. Eu tô A igual gente, o rapaz lá de 7 vidas. a gente vai se conhecendo, né? Eu também tenho minhas alergias aqui. A gente vai se conhecendo, né? E quando a gente sabe o que causa, o que piora, né? A gente evita Pois a é, aí. exposição ao alérgeno, né? Mas eu sei também, Mirtz, que é verdade que a gente tem as nossas vaidades, né? E é bom que a gente se cuide, né? Também cuide. É, E eu sei que faz parte da vida também, mas infelizmente você foi pega aí na parte dos cuidados aí com os cabelos. pois é. Esse final de semana eu fui pintar, a minha irmã comprou uma tinta. Ora, Nixa, essa tinta aqui é 000, só. Eu digo, Silva, será que vai dar certo? Não custa nada tu provar. Menino, quando a menina pintou que eu cheguei aqui, eu já vinha com isso aqui inchado, eu já vinha vermelho, eu já vinha com uma coceira no corpo, aí aqui já Nossa. vinha uns catombos bem grandes. Aí a minha filha disse, quando a senhora estourar a cabeça, eu digo, Miquel,
Ainda bem que ela vai estourar a cabeça e o cabelo lindo, maravilhoso. Porque Mas Deus sabe que eu não estou dizendo de coração, é brincadeira. às vezes tem umas alergias pesadas, né? É. A Aí, rinite. Oi, ainda vai falar? Pode falar. não, pode falar. A É, rinite é aqui. Opa, pode falar. não, é que o senhor perguntou, né, sobre essas alergias na parte superior e inferior. Assim, na parte superior, que é justamente só na região da cabeça, né, professor? É um tipo de alergia mais simples, né? Que é justamente dessa questão mesmo, assim, coriza, dor na cabeça, é uma coisa mais simples de tratar. E na parte inferior, já vai para os brônquios, né? Aí já complica mais o sistema respiratório e já é um processo mais complicado, muitas vezes a nível até de antibióticos, não é assim? Positivo, muito bom. Muito bom. Vou pegar aqui essa contribuição aqui para a gente dar sequência aqui à nossa conversa, né? Então, aqui temos problemas mais simples. Aqui nós temos problemas mais graves. Se o problema é aqui, né, no caso da rinite aqui, ela perturba? Perturba. Né? Não sei se alguém aqui passa por esse problema, né, de rinite, é bem comum. Grande parte de nós tem isso. Perturba, nariz incha, a pessoa espirra, fica com secreção nasal todo dia, às vezes muita produção de muco nasal, fica aquela perturbação aqui, né, na região e tudo. Mas de um modo geral, a gente consegue respirar. Se há um bloqueio total aqui por algum motivo, nós temos uma segunda via de passagem do ar, que é a via bucal, que é pela boca. Então, geralmente, eles são mais simples mesmo, isso é verdade. Agora, quando esses problemas acometem aqui a área de respiração, que é o caso aqui da asma, eu não sei se vocês já tiveram ou já viram alguém com uma crise asmática forte, né? Uma crise asmática, a pessoa ela começa a ter um sintoma, né? Um sintoma que a gente chama de sibilância, né? Começa a fazer sibilos. Quando vocês podem fazer aí de onde vocês estão uma pequena experiência, né? Você respirar com a boca aberta. Se você abrir a boca e você, né, entra e sai o ar. Agora, se você assobia, você fecha os lábios e o ar passa. Por que que ele faz esse barulho? Porque ele está passando com mais dificuldade. Ele está passando em um lugar mais estreito. É a mesma coisa que acontece lá ao nível dos pulmões em uma crise de asma. Os pulmões se fecham, o ar tem dificuldade para passar, a pessoa respira com muita dificuldade. E aí ela começa a ter esses sibilos, né? Os sibilos às vezes audíveis apenas ao estetoscópio, né? Mas às vezes eles são audíveis mesmo você estando perto da pessoa, você escuta, né, esses sibilos. Então tendem a ser problemas mais graves, né? Claro, se uma pessoa tem, por exemplo, um traumatismo craniano, né? Aqui dentro nós temos aqui todo o encéfalo, né? E às vezes a pessoa bate aqui o encéfalo, né? Tem um TCE, traumatismo crânioencefálico, e ocorre o sangramento, né, aqui no crânio pelo trauma para essas regiões, né, sangramento, e aí a pessoa pode sangrar pelo olho, pode sangrar pelo ouvido, no caso do traumatismo crânioencefálico. E pode haver uma obstrução aqui por coágulo, né, uma obstrução total aqui da respiração, a pessoa pode até se engasgar, pode ter outras complicações, situações de maior gravidade. Mas, de um modo geral, as condições daqui do superior são mais simples, né, do que do
do inferior, né? Aí a gente tem a rinite. O que é a rinite? É uma alergia. O que é a asma? Também é uma alergia. O que é que muda de uma para outra? Essa daqui acomete o trato respiratório superior. Essa daqui acomete o trato respiratório inferior, pulmões, brônquios, bronquíolos. E a sinusite? Qual é a diferença da sinusite para elas? Por que eu coloquei a sinusite para cá? A sinusite, gente, ela já é uma infecção. Certo? A sinusite é uma infecção. Infecção, a gente trata, se for infecção bacteriana, os tratamentos são com antibióticos. Então, sinusite é uma condição que, ao ser diagnosticada, exige tratamento com antibiótico terapia. Rinite não se trata com antibiótico, se trata com antialérgicos e corticoides. Asma, a mesma coisa. A não ser que haja, né, uma progressão aqui de uma para outra, o que é muito comum de acontecer em uma condição que hoje, né, se chama rinocinusite, que é a rinocinusite, é a condição alérgica que complica com a condição infecciosa ou vice-versa, né? Então elas se unem para nos atacar e para querer nos destruir. Mas a maioria das vezes aqui Deus nos poupa. Então temos aqui estas duas porções. Dentro da nossa cavidade nasal, né? O que nós temos? A cavidade nasal é tudo que está aí dentro, depois das nossas narinas. O ar entra pelas nossas narinas e na sequência a gente tem a cavidade nasal. Deixa eu pegar bem aqui essa imagem de novo. Colocar aqui, né? Se eu fosse demonstrar aqui nessa imagem, a cavidade nasal, ela é essa porção aqui, olha, mais ou menos. Tudo isso daqui é cavidade nasal. O ar entra por aqui. Quando o ar entra, ele passa aqui pelo vestíbulo, pelas narinas. Tem uma área aqui com nossos cabelinhos aqui no nariz, né? De vez em quando aí esses cabelos do nariz aqui começam a crescer. Tem gente aqui que tá com os cabelos do nariz aqui tudo misericórdia. Os cabelos aqui para fora já parecendo aqui grande, então tem que dar aqui uma parada aqui os cabelos do nariz para não ficar que eles querem sair. E aqui na frente nós temos a cavidade nasal. E o que nós temos na cavidade nasal? Três estruturazinhas muito interessantes aqui da gente falar sobre elas. As conchas nasais. São quantas conchas nasais? Três. A concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal superior. Inferior, aliás. E temos três espaços entre elas, né? Os meatos. Meato superior, médio e inferior. As conchas nasais também são chamadas cornetos nasais. Então, se você ouvir falar de corneto, se você ouvir falar de concha, diz respeito às mesmas estruturas. Então, pegando aqui a cavidade nasal, olha que é essa estrutura que a gente falou ali. Na cavidade nasal, temos aqui essas três projeções aqui, né? Essa daqui é a concha nasal superior. Isso aqui está no material de vocês, ó. Concha nasal média está aqui. Deixa eu botar aqui de preto novamente. E a concha nasal inferior. Por que existem essas estruturas, né? Essa concha nasal aqui, vou pintar ela aqui de laranja aqui. Essa concha nasal aqui, que é a média, e a concha nasal inferior. Essas estruturas, elas são como conchas mesmo, né? Como estruturas aqui que fazem esse relevo, como se fosse aqui umas orelhas, vou dizer assim, né? Umas estruturas em relevo dentro da nossa cavidade nasal e elas servem para preparar o ar. Nós falamos que a porção superior
O ar vai passar por aqui, ó, e vai descer. Só que esse ar, ele pode estar em um ambiente frio, ele pode estar em um ambiente quente. Você pode viajar aí para os polos, Polo Norte, Polo Sul, para a Europa, enfim, para o Chile, para lugares montanhosos, áreas frias. Então a temperatura externa, ela pode estar, vamos supor aqui a temperatura de 5 graus. Só que o nosso corpo, dentro dele, a temperatura dele é bem maior do que isso. Então, à medida que esse ar, né, se esse ar entrasse a 5 graus lá para os nossos pulmões, para a nossa área de troca, possivelmente esse ar aqui poderia ou resfriar muito ou até mesmo congelar a superfície interna do nosso corpo. Então, ele vai sendo aqui, ó, preparado, ele vai sendo aqui adequado, né, por essas estruturas. Essas estruturas já existem em relevo, certo? Importância clínica aqui também dessas estruturas, das conchas aqui que eu estou falando, né? As conchas nasais, gente, elas servem para a nossa proteção. Qual é a diferença? Acho que alguém chegou. Expedito, seja bem-vindo. Tá aparecendo Alberto aqui com a mão levantada? É para falar, Alberto? Ou não? Não, professor, não levantei não. Não sei por que é que. Beleza. Depois eu quero que o senhor me dê uma oportunidade, dentro dessa aula, Sim, e eu quero aqui compartilhar com meus colegas um remédio natural para a asma. Viu, professor? Mas excelente. pode concluir. Perfeito. E no final, ou então no meio aqui, quando você quiser. Ó, tua mão tá levantada. Se tu apertar aí na mãozinha de novo, ela baixa. Pronto, agora baixou. Aí a gente tem aqui essas estruturas, gente. São estruturas que nos protegem. Qual é a diferença de eu respirar pelo nariz ou de eu respirar pela boca? Ora, se você respirar pelo nariz, os cabelinhos aqui do nariz, ó, já começa aqui a proteger, né? O ar já vão purificando, já vão limpando. Quando passa por aqui, tem um outro filtro. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência um dia, sei lá para o interior, ou jogar um futebol, ou sei lá, para uma corrida de cavalo, para alguma atividade no interior e você passar o dia em poeira, respirando. Quando você vai limpar o nariz no fim do dia, tá escura aquela secreção, tá? Ou seja, muitas impurezas ficaram aqui pelo meio do caminho e evitaram, né? E não nos adoeceram, né? Então, isso daqui faz parte desse sistema de proteção. Por que que não se recomenda que a gente respire pela boca? Porque nós vamos deixar de purificar o ar com essas estruturas aqui. Então a gente não vai. O ideal é que nós respiremos pelo nariz. Professor, eu tenho o hábito de respirar pela boca, eu só durmo com a boca aberta. Né? É interessante tentar entender o porquê que isso acontece e tentar tratar essa condição. Por quê? Porque a gente tende a adoecer muito mais quando respira pela boca. O interessante é que a nossa via nasal, né, esteja totalmente desobstruída e pérvia. Outra coisa que costuma acontecer, gente, aqui nessa região são nas síndromes gripais. Vou mudar aqui a cor. O que acontece quando a gente fica gripado, quando a gente tem alguma infecção respiratória, né? Começa a aparecer nariz entupido. Por que o nariz entope? Essas estruturas aqui que existem para nos proteger, elas ficam com um processo inflamatório. Inflamatório por quê? Quem é que está inflamando as vias aéreas? Ora, a gripe, o vírus, as bactérias, os micro-organismos. Nós não conseguimos vê-los,
mas nós vemos a perturbação que eles causam nessa região. Quais são os 4 sinais da inflamação? Os 4 sinais da inflamação são dor, calor, rubor e edema. Toda inflamação é caracterizada por esses 4 sinais. Então, o que acontece num processo inflamatório? Estou falando aqui de uma maneira geral, pode ser na cabeça, dentro do nariz ou no pé. O que acontece diante de um processo inflamatório? Dor, calor, vai ficar mais quente o local, a região. Rubor vai ficar mais avermelhado. Esse rubor é uma vermelhidão no local, uma irritação que deixa mais vermelho. E o edema vai ficar inchado. Quando isso daqui acontece no nariz, nós temos uma dificuldade de respirar, né? Esse edema nessa região aqui, né? Muitas pessoas, muitos de nós, inclusive eu, muitas vezes tenho em casa, utilizamos lá o Sorine, né? O soro, Naridrim e seus companheiros. Você vai lá, pega esse medicamento, pinga lá 2 gotinhas em cada narina e ele vai ter um efeito, né, vasoconstritor. Ele faz vasoconstrição. Vasoconstrição, ele contrai os vasos dessa região do nariz. Fazendo essa vasoconstrição, o que vai acontecer com o edema? Está bem inchado. Isso tudo que está bem inchado vai diminuir. Se isso diminui, o ar consegue passar e você volta a respirar. Qual é o problema desses caras? É que eles viciam, né? Respirar é muito bom. Então, se a gente está sem respirar, a gente vai querer respirar melhor, é claro, é óbvio, isso é vital, né? Então, eles acabam nos viciando. E também, quanto mais a gente usa, eles vão causando aí alguma dependência, né? Seja durante um processo inflamatório, seja tem pessoas que usam isso continuamente, né, para a vida toda. Não é adequado. O ideal é a gente investigar, né, formas de resolver para que não venhamos a precisar desses medicamentos aqui. Mas são extremamente comuns, acessíveis hoje, né? Tem em todo lugar, em toda farmácia, são baratos, né? Então acaba sendo a solução para muitas vezes quando a gente está com dificuldade de respirar. Não. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar. Aqui, após ainda dentro da cavidade nasal, nós temos aqui o ósteo da tuba auditiva. Isso daqui é uma estruturazinha também muito importante aqui. Estou pintando aqui novamente de verde. Essa estruturazinha bem aqui, olha, depois das conchas nasais, ela é uma comunicação da nossa cavidade nasal com os nossos ouvidos. Isso significa, havendo essa comunicação, que a contaminação também pode irradiar de um lugar para o outro. Ou seja, às vezes a pessoa, né, e principalmente aqui os idosos, né, que vão ter uma baixa na imunidade, de um modo geral, tende a ter a imunidade mais baixa. Se eles têm lá uma sinusite, né, ou algum processo infeccioso, esta sinusite ela pode complicar com uma otite. Ou seja, a infecção do canal aqui da respiração pode complicar. Por que que isso acontece? Porque existe uma comunicação aqui de ambos os lados. Dentro do nosso nariz existe uma comunicação com o ouvido.
Da mesma forma, uma pessoa que está com infecção no ouvido pode complicar com infecção, né, na cavidade nasal. É muito comum também que elas duas aconteçam juntas, né, dada essa comunicação que existe aqui nessa estrutura, certo? Gente, aí eu pergunto a vocês, o que que forma essas conchas nasais aqui? Elas são formadas por um osso. Que osso é esse? Alguém pode responder? É o etimoide? É o etimoide, muito bem. Olha aí, o etimoide, né? Então, se vocês lembrarem do etimoide, ele está bem aqui, ó, na base do crânio. Depois ele vai dar sequência aqui no esfenoide, que é aquele que está aqui, né, perto do crânio. Só que ele forma tanto o nosso septo nasal, como ele forma, se eu fosse desenhar aqui nos meus desenhos maravilhosos aqui, que vocês sabem que um artista nunca... Então, deixa eu fazer aqui um desenho aqui. Se você fosse fazer aqui um desenho do etimoide, ele tem aqui a crista galha aqui em cima, ele tem uma estrutura central que forma o septo, e ele tem umas partes dele aqui que formam para um lado e para o outro da nossa cavidade nasal, a concha nasal superior, média e inferior. De modo que as nossas narinas, né, elas têm essas projeções aqui, ó, tem o septo e tem aqui essas projeções aqui para um lado e para o outro, né? Isso daqui que inflama nessas obstruções nasais, né, que às vezes nos perturbam aí quando a gente está gripado. Então essas estruturas são formadas a partir do etimoide. Só que o osso etimoide ele é revestido pela mucosa. Mucosa é a pele entre aspas, né? A pele de dentro do nosso corpo, né? Se você pegar no seu rosto, você tem pele. Se você pegar dentro da sua boca, na parte aqui interna da sua bochecha, né? Você vai ter mucosa. Então essa mucosa reveste aqui toda a nossa cavidade nasal, né? Também é uma área de proteção, mas menor do que a nossa pele propriamente dita. Temos aqui o nervo olfatório, né? Esse par de nervo que também sai lá da base do crânio, sai de dentro da nossa cabeça, é um dos pares de nervos cranianos. O nervo olfatório penetra a cavidade nasal e é ele que nos faz sentir os cheiros, né? Então, dentro da nossa cavidade nasal aqui, a gente tem esse nervo olfatório, e esse nervo olfatório, ele é que leva a informação por meio aqui do sistema nervoso, né? São nervos especializados para que nós sintamos os cheiros. Então, quando você vai passando perto de um lixão, aí você passa de vez que mau cheiro, né? Quando você está lá com seu marido, com a sua esposa, namorado, não sei, tá lá, a pessoa bota um perfume, você, eita, cheiro bom, como tá cheiroso, né? Tudo isso acontece, tá um cheiro muito ruim. Eita, caatinga, né? Ô, caatinga horrível. Por quê? Porque nós temos aqui essa estrutura aqui, né, um par de nervos cranianos que é responsável pela captação dos cheiros. Assim como a gente tem também um par de nervos responsável pela captação da luminosidade nos olhos. Então temos várias estruturas aqui que recebem as informações e enviam para o nosso sistema nervoso central. No caso da cavidade nasal, aqui nós temos o nervo olfatório. Chegamos aqui nos seios paranasais, né? O que são seios paranasais? São espaços preenchidos de ar, localizados no interior dos ossos do crânio e da face. Aí aqui a gente precisa ter estudado a anatomia. Lá na anatomia, o nosso primeiro sistema foi o esquelético. No esquelético nós falamos dos ossos do crânio.
Se você não entende o que é o osso frontal, o que é a maxila, onde está a arcada dentária superior, se você não entende o que é o etimoide e o esfenoide, né, você vai ter dificuldade de entender o que são os seios da face, né? Mas, em suma, esses seios são espaços preenchidos de ar. E eles comunicam com a cavidade nasal. Então, os ossos da face, eles não são totalmente compactos. Se eu pegar aqui e desenhar de novo, lá vem eu aqui novamente. Vou desenhar aqui um osso, certo? Ó o osso aqui, bonito. Pronto, lindo. Vou pintar aqui esse osso. Peguei aqui e pintei ele, né? Os ossos da face, eles poderiam estar assim totalmente completos de tecido ósseo, mas não. Eles têm dentro deles um espaço vazio dentro dos ossos. Está aqui o osso e eu estou abrindo aqui um buraco dentro do osso. Abri aqui um buraco dentro do osso. O que é isso daqui? São os nossos seios paranasais. Só que esse buraco, ele tem aqui uma comunicação, ó, uma comunicação com o meio externo. E esse buraco aqui, ele existe, né, dentro dos ossos de onde espaços preenchidos de ar localizados no interior dos ossos do crânio e da face. Então eu tenho o osso frontal, o maxilar, o etimoide e o esfenoide. E estes ossos aqui dentro da minha cabeça e do meu rosto, olha, eles são ocos. Aí a gente pode se perguntar, né? Para que esses ossos são ocos, gente? Alguém tem essa resposta? Por que os seios da face, os seios paranasais existem? Tá, esses ossos são ocos. Então, se eu pegar, ó, tem uma outra imagem aqui, ó. Que osso é esse daqui? Alguém pode responder esse daqui? Esse osso aqui. Pode falar. Ativa o microfone. Vocês estão aí? O frontal. Frontal, pronto. Então temos aqui o osso frontal. No osso frontal, olha o que a gente tem aqui: o seio frontal. É um espaço aqui, ó, um buraco dentro do osso frontal. Quando esse seio ocorre uma contaminação nesses seios, aí recebe o nome de uma doença que nós chamamos de quê? Como é o nome da doença? Sinusite. Sinusite, muito bem. Então, o que é a sinusite, gente? É uma contaminação dentro do seio da face. O que são os seios da face? São espaços dentro dos ossos da face. Então, se a gente olhar aqui para o nosso rosto, né, ele vai ter dentro dos ossos esses espaços e eles se comunicam aqui com outras estruturas. Para que é que existem esses espaços, né? Tem gente que diz que é só para infeccionar, só para as bactérias entrar, né? Outros dizem que é para manter o nosso crânio mais leve. Outros acreditam que tem a ver com a formação dos sons, com a acústica da nossa voz, né? Que ajuda na fonação, na nossa fala. Mas o fato é que esses buracos existem. E qual é o problema da sinusite, né? O problema é que muitas vezes as bactérias adentram esses espaços. Então tá bem aqui um bocado de bactériazinha aqui, uma colônia de bactéria conversando aqui em algum lugar. Elas podem, em alguma contaminação do nosso rosto, se juntar aqui uma colônia de bactéria
dizer assim: ei, negrada, bora invadir ali o seio da face. E elas vêm e contaminam o interior aqui do seio da face. Quando as bactérias fazem isso, gente, aí começa aqui algum probleminha, né, que a gente conhece como sinusite. E aí as bactérias começam a atacar essa região, começam a produzir dor no local. Há quem relate um peso no rosto. Começa a ter muita secreção. Essa secreção pode ter diferentes características, mais purulenta, mais fétida. Pode dar febre, tem uma contaminação em andamento, enfim, uma série de questões aqui. E é um problema aqui também o tratamento, né? A sinusite em si, geralmente os tratamentos são mais longos, duram mais tempo. Por quê? Porque quando a contaminação vem e se esconde dentro do osso, os antibióticos têm mais dificuldade de chegar nesse local. Então, quando você está tratando uma infecção de pele, geralmente você tem um tempo ali de tratamento, uma semana, 10 dias, até 15 dias. Quando é uma amigdalite, uma infecção de garganta, uma faringite, também. Nas sinusites, há uma dificuldade maior para que os antibióticos alcancem essa região. Então, geralmente são tratamentos mais longos que duram aí algumas semanas, né, em uso de antibiótico para que se consiga resolver. E também é muito comum a persistência desse quadro, né, de sinusite. E aí tem algumas imagens aqui, né, dessas estruturas. Olha, o seio frontal, buraco no osso frontal, né? As pessoas relatam também uma dor na testa, na cabeça, né, em cima dos olhos. Por quê? Porque o seio está aqui. A contaminação está aqui. No esfenoide, ó, aquele osso em forma de morcego, né, na base do crânio está aqui também. Então ele pode causar esses problemas. Chegamos aqui na faringe, certo? Nós temos a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. O que é a faringe? É toda essa região aqui, depois que passa a cavidade nasal. Vamos levar aqui para o nosso desenho aqui. Olha, eu vou marcar aqui a região da faringe. O que é a faringe? Deixa eu pegar bem aqui. Ó, nós vimos que aqui nós temos o que? A narina, o vestíbulo aqui onde tem os pelos. Aqui nós temos as conchas superior, média e inferior. Quando chega nessa parte aqui, gente, isso daqui é lá mais ou menos a nossa garganta, olha. Começando daqui e vindo até aqui embaixo, tudo isso daqui é a faringe, certo? Essa faringe aqui, ela tem 3 subdivisões. A primeira parte dela começa aqui. A segunda parte dela é essa daqui. E a terceira parte dela é essa daqui. Tudo isso daqui que eu estou falando se chama, como é o nome disso daqui? Podem falar, liguem os microfones. Faringe. Faringe, pronto. Então isso daqui tudo é faringe. Mas tem um pedaço aqui da faringe, olha, que está em contato direto com quem? Podem ligar os microfones e responder. Esse pedaço aqui está em contato com quem, gente, da faringe? Faringe. Está em contato com quem aqui, ó? Com a... Laringe. Opa, com a cavidade Nasal. nasal. Se essa primeira parte está em contato com a cavidade nasal, o nome dela é nasofaringe.
Pronto. A segunda parte aqui da faringe, olha, está em contato com quem essa segunda parte aqui? Alguém pode responder aí? Está em contato Cavidade bucal. com a cavidade bucal, com a nossa língua, com a nossa boca. Essa parte aqui também é faringe, mas nós chamamos ela de cavidade oral, orofaringe. O que é a orofaringe, gente? É a partezinha aqui da faringe que está em contato com a nossa boca. A orofaringe nós podemos visualizá-la. Dever de casa aí de vocês hoje, olhar a orofaringe, analisar a orofaringe. Como é que eu posso olhar para a minha orofaringe? É só você abrir a boca, abre a boca, vai lá no espelho, pega a lanterna do teu celular, liga aqui a lanterna, aí tu foca lá dentro, aí você vai ver a sua orofaringe. A depender de como esteja a sua orofaringe, você vai ter uma visão mais ou menos parecida com isso daqui, olha. Ao visualizar a sua orofaringe, né, você vai abrir aí a sua boca, você vai visualizar aqui nessa região. Aí, se você tiver, né, você pode ter umas manchinhas aqui. Se você tiver algum tipo de refluxo, ele pode aparecer aqui, uma manchinha, um vermelho, uma irritação. Se você tiver gripado, pode aparecer aqui alguma estrutura irritada, vermelha, também dolorida. Se você tiver com a contaminação bacteriana, pode aparecer manchinhas de pus aqui, pode aparecer, enfim. Isso aqui é uma área da faringe que nós podemos visualizar e nós devemos visualizar, né? Devemos olhar, estou com uma dorzinha de garganta. Vai no espelho, pega a tua lanterna, olha a tua garganta, avalia. Quando você estiver bem, quando você estiver sadio, olha também para tu entender. Rapaz, minha garganta é assim. Quando eu estiver doente, aí eu vou entender o que é. Rapaz, ela não é assim. Ela estava de tal jeito, agora ficou muito irritada, agora apareceu aqui um negócio estranho. E assim nós podemos nos familiarizar com essa região, né? Com essa que é a orofaringe, né? Então, quando você fala, fulano tá com uma faringite, é uma inflamação aqui nessa região, né? A outra região aqui já está mais próxima da laringe e nós chamamos, né, laringofaringe. Por que é laringofaringe? Porque já está próxima da próxima estrutura que é a laringe, certo? O que nós temos na região da laringe? Alguém pode falar, gente? Alguém sabe o que é a laringe? O que nós temos na laringe? Eu queria que alguém falasse, uma pessoa só. Ela faz parte do caminho respiratório. Faz parte do caminho respiratório, perfeito. Muito bem. Na laringe é onde tem as glândulas de defesa do nosso organismo também? Não exatamente. Mas ela faz parte do trajeto do ar. Quando a gente chega aqui na laringe, aí primeiramente a laringe é muito fácil de a gente identificar. Vocês podem aí pegar no pescoço de vocês, toquem aí essa região aqui do pescoço. Olha, se vocês tocarem aqui, vocês vão identificar a laringe. Vocês estão me ouvindo? A epiglote? A epiglote também faz parte da laringe, perfeito. Como é que eu sei, como é que eu identifico a laringe?
Só pegar aqui no meu pescoço. Eu tenho uma região aqui de meio alta aqui, né? O pomo de Adão aqui, que é a cartilagem tireoide. Aqui é laringe. A laringe, ela é a estrutura responsável pela minha fala. Eu estou falando por causa da laringe. Se ela é a responsável pela minha fala, o que é que eu tenho na laringe que me permite falar? Que estruturas são essas? As cordas vocais. As cordas vocais, perfeitamente, muito bem. Então a laringe. Opa! Então a laringe, gente, ela funciona assim, olha, quando chega nessa região aqui, deixa eu trazer para cá novamente essa imagem. Chegamos aqui nessa região mais inferior, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Nós temos aqui essa cartilagenzinha aqui que foi falada sobre ela, que é a epiglote. Eu estou aqui na minha garganta aqui. Essa cartilagem aqui que a gente consegue pegar nela, quando você toca aí na garganta, ó, é a cartilagem tireoide. Em cima da cartilagem tireoide tem a cartilagem epiglote. E o ar que eu respiro, ele vai passar por aqui, ó. Quando o ar chega bem aqui, aqui tem uma aberturazinha que fica por trás da cartilagem tireoide, que vocês estão tocando aí nos pescoços de vocês. Por trás da tireoide está aqui essa abertura que forma as minhas cordas vocais. É tanto que se você pegar aí nessa cartilagem, né, e falando, você apertar ela assim um pouquinho, a tua voz vai ser alterada. Porque você está literalmente fazendo aqui uma pressão contra as tuas cordas vocais. Aí eu pergunto para vocês, as nossas cordas vocais são importantes, sim ou não? Acredito que vocês estão respondendo aí sim, né? Sim. Como tudo que é Sim, importante no nosso corpo está sob proteção. Então, nessa região aqui, o seu criador, rapaz, seu criador é forte demais, olha. Vendo ele, que bem aqui tem as cordas vocais que formam a nossa voz, ele colocou uma série de estruturas de proteção. Que estruturas são essas? São as cartilagens que protegem as nossas cordas vocais. Não precisa decorar os nomes delas, mas são as tireoides, cricoide, aritenoides e epiglótica. A estrutura das nossas cordas vocais, ela é assim, olha. O ar, ele desce aqui para dentro, né, das cordas vocais, ele passa por aí. Essas estruturas dela, né, elas vibram, elas abrem e fecham, e elas produzem um som quando elas se fecham e o ar passa. Né? A semelhança do assobio que eu fiz. É assim que a gente consegue falar. Né? Então elas estão nessa região, só que as nossas cordas vocais elas estão protegidas aqui, olha, por todas essas estruturas que revestem, né, formando a laringe. Então, como é que eu sei que eu cheguei na laringe? Primeiro, por essas cartilagens, você consegue palpar e elas estão visíveis aí no teu pescoço. Segundo, porque é o órgão de fonação, é na laringe que estão as cordas vocais, certo? Aqui tem a laringe aqui aberta, olha. À medida que, aliás, aqui as cordas vocais, né? As cordas vocais, elas se abrem. Deixa eu colocar aqui esse desenho. A corda vocal aqui, ó, ela está aberta. Ela está com essa abertura. A corda vocal aqui, ó, ela está mais fechada. Aqui ela está quase totalmente fechada. E aqui ela fechou. Ó, só tem uma aberturazinha aqui muito pequena.
Então é pelo movimento das cordas vocais. E o ar que está entrando aqui dentro, ó, isso daqui abaixo já é a nossa traqueia, você também consegue palpar a sua traqueia. Se você pegar aí no seu pescoço e for descendo o dedo, você vai sentir os anéis da traqueia. Então você pode também localizar aí no seu, ó, se você pegar aí no seu pescoço, você vai sentir inicialmente aqui a região da laringe, mas você pode ir descendo e sentir esses anéis aqui também, até certo ponto, quando você vai chegar no osso externo, certo? Então é aqui que passa as nossas, né? Aqui que é responsável pelos sons. Essa região aqui, gente, nós chamamos de glote. Vou botar aqui, isso daqui é a glote aqui, essa passagenzinha aqui onde estão as cordas vocais. Muitas pessoas às vezes têm crise alérgica, né? E o maior risco da crise de uma alergia muito intensa é o que a gente chama de edema de glote. Quando acontece o edema de glote, essa estrutura aqui fica muito inchada, fica muito edemaciada. Quando essa estrutura fica muito edemaciada, a gente não consegue mais, o ar não consegue passar. E a pessoa fica sem respirar e a pessoa pode morrer por asfixia. Isso daqui é o maior perigo de uma alergia muito intensa. É causar um edema pela inflamação, né, muito importante nessa região. É aqui nessa região também que acontece o engasgo. Engasgo. Daqui para baixo e todo o nosso sistema respiratório só pode passar ar. A única coisa que é para passar no nosso sistema respiratório é o ar. Só que muitas vezes eu vou tomar água, muitas vezes eu estou comendo, muitas vezes acontece de cair uma pequeníssima gota de água bem aqui. O que acontece com essa? Até a saliva às vezes cai por aqui. Você começa a tossir. Tosse, tosse, tosse. Por quê? Porque aqui só pode passar o ar. Comida, caroço de arroz, água, líquidos. Tudo que entrar aqui vai perturbar a respiração. Aqui só tem que ter ar. Qualquer outra coisa que chegar nessa região da glote causa engasgo. Se acontecer um edema, pode a pessoa até mesmo morrer, certo? Na sequência, aí depois que passa aqui da laringe, ó, aí temos esses canais que são a traqueia. Depois a ramificação nos brônquios. E aí os brônquios vão... Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem esse texto, certo? Os brônquios vão se ramificando cada vez mais em estruturas menores, chamadas bronquíolos, até que chegam nos alvéolos. Aqui tem as ramificações dos brônquios. Quando chega lá nos terminais alveolares, gente, olha o que acontece, olha que interessante. O sistema circulatório que nós estudamos se enrola totalmente nos brônquios. Aliás, nos alvéolos aqui, né? Então, essa rede alveolar aqui, ela é toda revestida por vasos sanguíneos. É por isso que a gente viu lá no coração, que nós falamos na semana passada, que lá do coração, lembram que a gente tem aqui o lado direito, o átrio direito, né? E lá do átrio direito, o sangue corre para o ventrículo direito. Lembram que tem a artéria pulmonar que vai para os pulmões?
essa artéria pulmonar ela vai para os pulmões e lá nos pulmões, o que acontece com essa artéria? Elas se enrolam, literalmente elas se enrolam, olha, nos bronquíolos aqui, na rede dos alvéolos. Então, os terminais pulmonares são revestidos por vasos sanguíneos, certo? E é assim que acontecem as trocas gasosas. Por quê? Porque o ar, ele está entrando aqui, ó, na via respiratória. Só que quando ele chega aqui no finalzinho, ele consegue atravessar da via respiratória para a via circulatória, para o sangue, né? Então é assim que acontecem as trocas gasosas, né? O oxigênio entra no nosso corpo, o gás carbônico sai do nosso corpo, graças a esse mecanismo aqui que acontece nos alvéolos pulmonares, certo? Aí, por fim, nós temos aqui os nossos dois pulmões e revestindo os dois pulmões nós temos as pleuras, né? Que são essa capa, né, que reveste o nosso pulmão, né? O nosso pulmão ele é envolto por esse saco, por essa bolsa, por essa dupla membrana que é a pleura, né? Então, se você vê aqui nas costelas, entre as costelas e o pulmão, nós temos aqui duas membranazinhas e um espaço entre elas com líquido que nós chamamos de espaço pleural, certo? Esse espaço pleural aqui que mantém o pulmão sempre se contraindo, né? Sempre em pressão negativa, né? No seu, e mantém o funcionamento adequado dos pulmões. Então, se você pegar os pulmões, eles têm tanto o tecido pulmonar, como eles têm também o tecido, ó, tecido pulmonar aqui relativo aos brônquios e às suas ramificações, mas ele também tem muitos vasos sanguíneos que saem do coração com as suas devidas ramificações também, certo? Nós paramos por aqui. Dei uma olhada no material de estudo, certo? Que é esse material aqui. A gente vai ter uma atividadezinha. Eu abro agora para perguntas, né? E o Alberto tem uma contribuição a fazer aí na terapêutica do sistema respiratório também com a medicina tradicional, né? Se o Alberto quiser já contribuir também, está facultada a palavra. Se alguém tem alguma pergunta sobre o assunto também, o momento é agora. Pode falar. Professor, a aula vai ficar gravada? Estamos gravando. Atualmente estamos aqui com 1 hora e 3 minutos. Eu vou postar o vídeo. Professor, é porque eu não assisti direito, não, professor, porque eu tinha botado umas roupas na máquina. Aí, quando eu fui me lembrar, ela estava quase secando o açude. Aí eu corri, fui desligar a máquina para tirar a água para poder botar para derramar. Não, tranquilo. Não dá certo a gente assistir aula em casa, não, porque a gente faz uma coisa, faz outra, quando pensa que não sabe nem o que é que está assistindo, nem o que é que está fazendo. Olha, vida de louco. Vocês sosseguem aí, é 1 hora e meia na frente de uma tela, se aquietem. Pois é, mas a máquina ia queimar o negócio dela lá se eu não tivesse lembrado. Daniel, pode falar? Vai dar certo. Daniel levantou a mão e não sei se ele vai falar, mas Alberto, se quiser falar, pode falar, Alberto. Pronto, professor. Eu vou aqui contribuir nesta aula referente à asma, né? Primeiro, eu gostaria de contar aqui um testemunho, né, referente a uma pessoa asmática que é meu amigo, o nome dele chama-se Flávio. Falar aqui que não tem questão de falta de ética, não.
Professor e colega de sala de aula, eu tenho aproximadamente 20 anos que nado no açude São Mateus. Eu sou uma pessoa que gosta de nadar. Tenho equipamentos, quando eu vou nadar, coloco protetor auricular para não entrar água nos meus ouvidos. Eu tenho aqueles pés de pato, eu tenho uma prancha de surf ali por segurança, amarro o cordão na minha cintura, enfim. E esse rapaz, meu amigo, ele era asmático e eu não sabia, né? Eu não sabia, e um certo dia eu fiz o convite para ele nadar comigo, para eu poder entrar no medicamento natural, no remédio natural, professor, para as pessoas entenderem. E aí, eu não sabia que ele era asmático. E eu nado, como eu tenho nado há bastante tempo, eu nado uma distância boa, aproximadamente eu nado 1 quilômetro, né? Eu vou 500 metros e volto no açude. Eu vou lá no fundão e volto. O açude aqui, o açude que abastece a cidade, ele é um pouco grande, professor, aqui. Rapaz, Que mora aqui na cidade de Canindé. o homem é um atleta, rapaz. Nós temos um atleta aqui com uma capacidade pulmonar muito boa. Aí, só que nesse dia, professor, nós estávamos nadando num açude chamado Riacho Sujo. É o açude Riacho Sujo. E aí ele foi nadar comigo e eu falei para ele, ó, eu vou nadar, vamos nadar. E ele foi fazer o mesmo ritmo que eu. E quem pratica atividade física, nós que estamos aqui neste curso, estudando sobre a saúde do idoso, nós sabemos que dentro da fisiologia do nosso organismo, uma pessoa que pratica uma atividade física, ela está apta a fazer um determinado número de exercícios físicos de uma pessoa que vai a primeira vez não vai poder fazer aqueles exercícios. Então, como aquela pessoa afoita, ela quis nadar da mesma forma que eu. E eu não nadei, né? Ainda eu respeitei, porque eu sabia que ele não iria talvez aguentar, e eu estava sem a minha prancha de surf, né? Que é um equipamento de proteção ali, caso eu passe mal, ou alguém que esteja comigo passar mal, eu auxiliar. Eu estava sem os pés de pato, estava naquele nado livre, né? Aquele nado de lazer. Então, ele nadou comigo, nós nadamos aproximadamente uns 300 metros, e nós voltamos. Quando nós voltamos, professor, deixa eu ver aqui a bateria do meu celular aqui, está 5%, não sei se vai aguentar. Ele começou a passar mal, ele se deitou na calçada, e quando ele respirava, começou a fazer aquele barulhozinho assim, ó. It, 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 it. E ele começou a suar frio, né? Ele começou a suar frio. E detalhe, professor, na época eu não tinha os conhecimentos de enfermagem, né? Não tinha. Aí eu falei assim, ele falou, mas eu tô passando mal. Ele falou, Alberto, eu tô passando mal. Eu disse, cara, tu foi querer nadar o meu tanto. E ali, naquele momento, nós se deitamos numa calçada, ele se deitou na calçada de umas pessoas que nós não conhecíamos, e ele literalmente começou a passar mal mesmo, começou a suar ali, suando pela testa, suando bastante mesmo, e aquele barulho que saía da sua respiração, né? It, it, it. Tudo bem. Aí aquela questão ali, a gente saber ali, sem saber de nada, de resolver aquela situação, na ânsia de resolver aquele problema, eu pedi uma coisinha de café à mulher, e por incrível que pareça, professor, ele tomou o café ali e foi resolvido o problema naquele momento, né? Até então, graças a Deus, a gente conseguiu estabilizar, né, aquela situação que ele estava passando. E aí, quando passaram-se muito tempo, né, eu adquiri um conhecimento, graças a Deus, estudando, e eu descobri um remédio natural, bem simples, bem simples. O que é? É o abacaxi, é o nosso abacaxi, nosso mel de abelha, e as pessoas que moram aqui no sertão, não sei se o professor conhece, aquela planta, o cumaru, é o nosso pé de cumaru. A gente vai lá, tira aproximadamente 300 gramas da casca do cumaru, e você coloca numa vasilha de alumínio, você tritura aquele abacaxi, você corta mesmo, ele pode cortar em cubos, você coloca ali naquele litro de mel, você pega uma cabeça de cebola ali, você esbagaça ela, você não corta, você esbagaça ela,
para você adquirir aquele óleo da cebola, é melhor você esbagaçar a cebola, você amassá-la. Aí você coloca ali uma cabeça de cebola, não é um dente, é uma cabeça de cebola, essa casca do cumaru, né, a nossa cumarina, e o abacaxi. E ali você cozinha por 10 minutinhos e fica tomando 3 colheres por dia. E eu fiz para ele, professor, para o meu amigo, e levei ele de volta para nadar, só que com menos espaço, né? A gente nadava ali 100 metros e voltava. Ele tomando esse remédio natural, e graças a Deus ele não teve mais crises asmáticas. E aí eu fui pesquisar a, a droga, né, que existe na casca do cumaru, que eu descobri que é a cumarina, que é um vasodilatador, é um potente vasodilatador, e eu descobri também que no abacaxi tem a bromelina, que ela age diretamente ali nos pulmões, tirando ali, fazendo a bronquidilatação ali dos pulmões. Vixe, desligou. Não, a gente tá... Eita, sumiu, acabou a carga. Mas excelente contribuição aí do Alberto, né, do Kumaru, e o abacaxi realmente ele tem propriedades terapêuticas, né, no sistema respiratório. É um alimento muito É bom bom, para as... é bom que não vai faltar assunto quando a gente voltar e termina a receita. Verdade. Não que ninguém tenha asma daqui para lá, senão a gente tem que ligar para ele. É, Alguma pergunta, consideração? Pode falar, Marisa. sim, eu queria saber se o senhor. Eu sei que a greve começou agora, mas o senhor já tem previsão de quando termina? Mulher, eu tô só acompanhando nos grupos aqui a movimentação até agora sem previsão. Hoje mesmo, agora à noite, está tendo uma live no YouTube que o sindicato fica discutindo e atualizando, né? Mas por Uhum, enquanto eles estão buscando a negociação com o governo e até agora sem nenhum acordo, vou dizer assim. uhum. É coisa que demora meses, né, professor? Mulher, é como uma greve pode durar uma semana ou pode durar alguns meses, né? Não tem como a gente Ah, saber exatamente uhum, quanto tempo ela vai durar. tá certo. Mas vocês Então, estudem, eu vou estar por aqui, assim, tá certo. eu vou estar por aqui, Eu a enviei gente meu vai ter. trabalho, viu? Estudem quando a gente voltar. Esse curso eu não vou interromper, gente. As aulas do presencial, do superior, parou tudo. Esse curso eu não pretendo parar porque ele já é um curso muito curto. Se a gente Uhum, for parar, só são 3 meses. Se a gente for parar ainda esses 3 meses, aí tá pronto. certo, tá certo. Ah, meu Deus, Está apareceu bom. aqui. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Eu vou só fazer aqui a chamada, gente. Deixa eu parar aqui a gravação.